Vamos lá então, Lamentações, capítulo 1, versículo 1. O tema da minha pregação hoje é novamente as consequências do pecado, é porque é o que nós mais vemos aqui, pelo menos nesse primeiro capítulo por enquanto. Lamentações, capítulo 1, versículo 1, diz assim a Escritura: Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console, e por aí vai. Olha para cá agora, por favor. Relembrando o contexto aqui de Lamentações, que eu tenho pregado nesses últimos 4 domingos, eu comecei falando que por conta do pecado, o povo de Deus estava sofrendo seríssimas consequências. No versículo 5, diz: por conta da multidão das suas prevaricações, é que vocês têm sofrido. Ou seja, é aquilo que Paulo diz, a consequência do pecado é a morte. Estava acontecendo literalmente na vida do povo de Deus, pessoas morrendo, mas não apenas isso, as pessoas moralmente, culturalmente estavam destruídas. Tanto é que Jerusalém tinha sido dominada por Nabucodonosor, foi destruída a cidade, aqueles que não foram mortos foram levados como escravos para a Babilônia. Cultura ruim, vida ruim, desgraça que não acaba mais. E eu tenho falado nesses domingos que nós, como Brasil, não estamos muito distante disso daqui. Por mais que as nossas edificações estejam em pé, físicas, assim como esse salão ao qual nos reunimos, culturalmente o Brasil é podre. Não temos cultura. Não sei para que serve o Ministério da Cultura, serve para nada. Não temos cultura na música, não temos cultura na história. É só você olhar os nossos jovens de hoje em dia como estão. É só você olhar a sabedoria do ser humano que mora no Brasil hoje em dia como está. Não tem cultura alguma. Eu ouvi uma reportagem sobre uma desgraça muito horrível que aconteceu na Síria. E lá tinha algumas valas coletivas, sabe, onde a pessoa é simplesmente jogada para ser enterrada por conta da guerra. Esse era mais ou menos aqui o fundo histórico de Lamentações. Estava desse jeito. E então, um rapaz foi com uma criança e jogou aquela criança na vala, como se fosse uma sacola de lixo que você põe na lixeira. E então o repórter, filmando, aterrorizado, foi perguntar: você conhece essa criança que você jogou aí? Olha a resposta dele: é meu filho. Daí o repórter ficou mais um pouco aberto ainda: mas como pode? Parece que você não tem coração. Como assim? Você com essa frieza chega e descarta o seu filho numa vala comum, como se não fosse nada. E olha a resposta do homem: é o 7º filho que eu faço isso. A guerra, a destruição nos faz acostumar até com a dor, com a desgraça. É exatamente o que tem acontecido na igreja evangélica. O povo tem acostumado. Tem acostumado com, em vez de reverência ao Senhor, com entretenimento para as pessoas. Os crentes têm se acostumado com divórcio após divórcio. O que mais existe na igreja são mulheres samaritanas. 5º, 6º, 7º, 10º casamento. E as pessoas acham que é comum. Achamos comum a falta de reverência. Chamar Jesus de você, pastor de mano, só falta isso, né? E aí, Joe? Falta de reverência total. Roupas sensuais. Você percebeu que a roupa das irmãs, entre aspas, não difere muito das roupas das artistas globais? É porque o padrão hoje em dia, onde elas se espelham, e é óbvio dos homens também, né? Claro, não estou falando só das mulheres. É porque o padrão deles, eles não se espelham em Rebeca, em Raquel, em Sara, mas sabem quem? Bruna Marquezine, Paola Oliveira. Esse é o exemplo que elas têm. E os homens ridículos, puxa, nosso Deus. Agora está na moda, parece que é não usar cinto e colocar um barbante na bermuda no lugar de cinto, parecendo metade da cueca. Que é uma coisa mais ridícula que isso daí. Jesus amado. É isso aí que está acontecendo. Estamos apodrecendo a cada dia. O Brasil é uma terra sem cultura, sem moral nenhuma. O pecado tem corroído, inclusive, as igrejas. Porque isso é a única coisa que o pecado faz. Ele arruína a minha e a sua vida. Você não consegue citar para mim uma característica boa do pecado. Ainda que seja prazeroso momentaneamente, mas sempre é seguido de morte. É por isso que o nome do livro aqui é bem sugestivo para nós. Lamentações. Eu sei que, como eu tenho falado também,
Olha, muitos pastores não gostam de pregar esse tipo de coisa, porque afasta o povo. O povo gosta de vir aqui e ouvir sobre bênção. O que eu vou ganhar? O que tem de bom para mim? Qual vitória está chegando? Nada contra, isso é bênção, também pregamos. Mas olha o nome do livro. Você não vê alegre-sonhos. Nem existe essa palavra, só estou falando agora. Você não vê livro sobre isso. Mas você vê um livro que chama Lamentações, ou seja, choro. E é isso que nós também devemos aprender. Eu quero passar só 2 princípios esta manhã, então. O primeiro princípio de hoje, né, da consequência do pecado, tirando as outras semanas que eu falei. A primeira consequência do pecado de hoje é tristeza. Você pode acompanhar comigo? Versículo 2. Chora e chora de noite. Esse chora e chora é uma forma de enfatizar a quantidade de choro. Nós, quando queremos dar uma ênfase a algo que escrevemos, por exemplo, ou sublinhamos, ou colocamos em negrito, ou em caixa alta, a repetição também é uma forma de enfatizar. Assim como Jesus dizia, em verdade vos digo. Ele não tinha problema de cacofonia, mas estava simplesmente dizendo, olha, isso aqui que eu vou falar é muito importante, né? Então ele diz, chora e chora de noite. Essa é a ênfase. No versículo 3, vai falar que o povo estava angustiado. No versículo 4, o povo estava de luto. E no versículo 7, que eles estavam passando dias de aflição. Tristeza que não acaba mais. Porque é apenas isso que o pecado produz. Infelicidade, tristeza e angústia. Em Romanos 2,9, Paulo diz assim, tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. Primeiro do judeu e depois do grego. Ali ele está repartindo a humanidade em 2 tipos de pessoas, judeu e grego. Ou seja, crente e ímpio. Ele diz para nós, tribulação e angústia virão sobre toda alma que comete pecado. Primeiro do crente, começa por nós. E também do ímpio. É só você olhar, Saul pecou. O que veio sobre a vida dele? Desgraça, perdeu o reino. Aí então vem Davi, o homem segundo o coração de Deus, e também peca. Comete adultério, mente e mata. Qual foi a consequência? Deus passou a mão na cabeça dele, dizendo, não, Davi, você é um homem segundo o meu coração, né? Vai ser mais light. Foi isso que fez com Davi? Não. As consequências ainda foram piores. Jeremias, aqui ele vê o caos, a desgraça, e sabe o que é mais interessante? Ele não culpa apenas as pessoas. Se tinha alguém que estava procurando fazer o que é correto, era Jeremias. Mas ele, diante da desgraça, olha a oração dele. Nós pecamos. Nós temos feito errado. É interessante que o profeta, um dos poucos que estava correto ali, ele diz, não, eu também tenho parte nisto. E o povo, que estava deliberadamente no pecado, não conseguia ver o seu próprio erro. É isso que nós fazemos na maioria das vezes, conseguimos ver o pecado no outro, mas não conseguimos ver o pecado em nós. Não conseguimos orar dessa forma. Nós pecamos. No Salmo 38, o salmista diz assim, confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Olha que interessante, confesso minha iniquidade, é importante demais. Confessarmos para Deus aquilo que temos feito de errado, o nosso pecado. E é óbvio, se o pecado é em relação aos irmãos também, confessar para quem nós erramos. É assim que a Escritura diz que devemos fazer. Porque a consequência do pecado é só uma, cardos e abrolhos. Lembra por conta do pecado de Adão e Eva? Diz a Bíblia que não havia cardos e abrolhos na terra. Depois começou a existir. Pranto e dor são as consequências, sempre. É por isso que uma pessoa preguiçosa não vai para frente nunca. Porque sabia, preguiça é pecado, né? Pastor, não brinca. Claro que é. Preguiça é algo terrível. Em Provérbios 13:4 diz assim, olha, o preguiçoso deseja e nada tem. Daí você não sabe por quê. A maioria dos seus amigos avançam e você não. Será que é porque você gosta de uma cama? 9:30 da manhã, a cama ainda está lá te abraçando, que não deixa você sair? Será que não é porque você ama aquele controle da Sky, que você se sente um rei, quando você senta no sofá e pá, check, maravilha. Será que é por isso que você não prospera? Por conta de preguiça de não levantar daquele lugar e sair para trabalhar? Depois, no versículo 2 de Provérbios 13, ele diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. É assim o preguiçoso, ele simplesmente o coração dele, é porque eu tinha esperança de conseguir um bom emprego esse ano, não consegui. Mas você acorda 10 horas da manhã, rapaz, está esperando o quê? Que vem alguém na sua casa dizendo, quer trabalhar meio expediente ganhando 8 mil por mês? Você quer que alguém chegue e bata na sua porta e faça essa proposta?
Não vai ter nunca. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida, ou árvore de vida. Mas quando nós trabalhamos, deixamos de ser preguiçosos, isso traz para nós benefício. Você percebeu que o preguiçoso, ele trabalha menos e, consequentemente, é claro que vai ganhar menos? Ou você já viu alguém que é preguiçoso numa firma só ser promovido? Passou o fulano lá que tem conchavo com o chefe. É só nesses casos, mas, honestamente falando, você não vê. A única coisa que o preguiçoso aumenta na sua vida é inveja. Por quê? Porque ele vê os outros avançando e vê ele mesmo ficando para trás. Inveja traz tristeza. Ou você conhece alguém que é invejoso e alegre? Eu duvido. Conhece algum invejoso que é literalmente feliz? Não existe, não existe. Porque a inveja traz tristeza, a preguiça traz tristeza. Desobediência aos pais traz tristeza. Primeiro aos pais, porque você desobedece a eles. E segundo, traz tristeza para nós, os filhos, quando desobedecemos. Porque toda vez que nós não damos ouvido aos nossos pais, por mais que eles não tenham nem um ensino fundamental completo, se o seu pai e a sua mãe amam você de verdade, pode ter certeza, eles sempre vão querer o melhor. E ainda que eles falem problema, subir para cima, descer para baixo, ouve o que eles estão falando, que é o melhor para a sua vida. Daí, o jovem desobedece aos pais e diz: não, véia, vive em outro tempo. Uma vez uma irmã chamava a mãe dela de véia. Eu chegando cá, e aí, véia, tudo bem? Falei, nossa Deus do céu. Não, eu falei, irmã, você está maluco? E ela entendeu, porque hoje em dia a modernidade faz isso aí, né? É véia, o Joe. Só for dar um pedala Robinho no pai. Ei, pai! Pá! Absurdo. Desobedecer aos pais é se privar de bons conselhos e atrair tristeza. Sabe outra coisa que nos deixa angustiado e muito triste? Mágoa. Mágoa. Todo ser humano magoado, pode ter certeza, ele vai viver triste. Só que às vezes nós não conseguimos perceber essa praga entrando lá no nosso coração. Como diz Hebreus, né? Raiz de amargura. Começa pequenininho. E às vezes a gente não percebe essas coisas no nosso coração, essa mágoa. Daí a gente está ficando bravo com o irmão da igreja, ficando bravo com o irmão de sangue, ficando bravo com o pastor, com os pais, porque aquele negocinho que aconteceu lá atrás não resolveu. Quantos aqui tem irmãos, sabe? Testemunham da mesma coisa que aconteceu comigo e que acontece com vários. Lá em casa só tem 2, eu e minha irmã mais nova. Eu cresci achando que meus pais preferiam ela, porque ela é mais nova. E ela o inverso. Aí vocês gostam do Rafael, porque ele é o mais velho. Não é assim que nós vemos muitas famílias? Ah, mas meu pai e minha mãe ajudam mais o fulano e a fulana, eu não ajuda. E por conta disso vai ficando com mágoa dos pais e também dos irmãos. Às vezes o irmão nem pediu ajuda, mas o pai foi lá e ajudou. A irmã nem pediu ajuda, a mãe foi lá e ajudou. Daí fica com mágoa e não resolve as coisas, não chega e conversa. Ou até mesmo dentro ali da família. Ah, mas fulano gosta mais dele do que de mim. E por conta disso fica lá magoadinho e não percebe que essas coisas formam uma ferida em nosso coração. Não percebemos que a mágoa é como se fosse uma bomba dentro de nós. Ou aquelas pessoas que vivem se fazendo de vítimas. Ainda que seja verdade, eu não estou aqui menosprezando a sua dor de forma alguma. Tem algumas pessoas que têm uma vida sofrida, é verdade. Mas aí você tem 2 escolhas. Ou você fica choramingando, ai, tadinho de mim, que nasci aqui, que não tem pai, que não tem mãe, que sou pobre. Você é igual um cachorro que nasce no meio do mato. Você tem essa alternativa. Ficar chorando, ou levantar a cabeça e seguir. Olha, o meu passado, infelizmente, passou. Não posso fazer nada em relação ao passado, mas em relação ao futuro eu posso fazer diferente daqui em diante. Daí você escolhe. É igual, já viu a São Silvestre, aquela corrida? Normalmente larga o pelotão de elite na frente e o povão tudo atrás, né? Fantasiado Chapolin, Superman, noiva. A vida é assim, ó. Uns largam lá na frente. Ou você acha que verdadeiramente todos têm as mesmas condições? Não tem. Olha, a maioria dos irmãos aqui. Você acha que nós temos a mesma condição, capacidade, o mesmo privilégio de alguém que nasceu lá no... Fala um bairro rico aqui de Pinda. Como chama aqueles condomínios na parte do shopping lá, Rogério? Ajuda aí. Village. Você acha que os nossos filhos têm as mesmas probabilidades de uma boa escola, de um bom estudo, de alguém que mora lá? Claro que não tem. Daí você escolhe. Ou você fica chorando, eu queria ter nascido lá, daquela família. Ou você batalha.
levanta e corre atrás. Não fica se fazendo de vítima, não. As pessoas não entendem que mágoa, ela explode a gente e quem está do lado. É como uma vez, aconteceu com um rapaz, toda vez vinha um cara, cutucava o peito dele, dizendo, você não é ninguém, você é um fraco, você aí ficava batendo o peito dele assim. Daí ficou tão nervoso que ele disse assim, eu vou arrebentar com esse cara a próxima vez. E então ele foi, colocou um cinto de bomba, colocou a camiseta por cima, foi pro ponto de ônibus, a hora que esse cara vier, ele vai colocar o dedo no meu peito, mas vai se explodir. Só que ele não percebe que ele também ia se explodir. É isso que a mágoa faz. Ela acaba com os outros, mas também acaba conosco. Traz tristeza. Outra coisa que traz tristeza é a arrogância, por mais que as pessoas não percebam. O arrogante, ele pode parecer feliz, mas pode ter certeza, sempre vai trazer tristeza. Por quê? Quando você é orgulhoso, arrogante, você se acha melhor que os outros. E como pode você tratar bem alguém que você se vê como superior? Por que você acha que Hitler matou 6 milhões de judeus? Porque ele via nos alemães a raça ariana. Somos melhores. E por conta disso matava. Você não trata bem aquele que é menos que você. É por isso que o arrogante não se dá bem com as pessoas. Não se dá bem com Deus. Como você vai se dar bem no seu pequeno grupo, achando que você sabe muito mais que seu líder, que você que devia estar no lugar dele? Como você vai se dar bem numa igreja, achando que você é melhor que o outro irmão? Que você é melhor que o seu pastor? Como você vai se dar bem na sua família dizendo, eu sou muito melhor que meus irmãos aqui. Louvado seja Deus pela minha vida. Como? Como você vai se dar bem no seu serviço, achando que você é a última bolacha do pacote? Não tem essa possibilidade. A arrogância sempre vai trazer tristeza e vai nos afastar cada dia mais das pessoas. Os infelizes deviam se perguntar, onde eu estou errado? Onde eu tenho cometido erros? Eles não devem se perguntar, olha, eu preciso ganhar mais dinheiro, mas eu tenho feito errado alguma coisa? Para que Deus então possa mostrar e Ele possa corrigir, devemos fazer aquela oração de Davi do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Quantos oram dessa forma diante da angústia, diante da tristeza? Percebeu que diante da tristeza colocamos a culpa em meio mundo? Foi meus pais, foi a igreja que não me ajudou, foi o governo corrupto, foi isso, foi aquilo, ainda que todas essas coisas tenham o seu impacto. Nós colocamos a culpa da nossa tristeza nos outros e nunca oramos como Davi. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. É assim que devemos orar. Devemos orar como o salmista no Salmo 51, que também diz, restitui-me a alegria da salvação. É por isso que muitos andam tristes. Por conta da arrogância, por conta da tristeza que a arrogância traz aos seus corações. Agora, quando nós olhamos para a Escritura, como diz Gálatas 5:22, que um dos frutos do Espírito é alegria, é só dessa forma que nós conseguimos vencer a tristeza em nosso coração. Saber que sem Deus, meu irmão, não há alegria plena, não há possibilidade. E você vê alguém verdadeiramente feliz sem Deus, ainda que ele tenha picos de felicidade, picos de alegria, mas felicidade verdadeira não. Em Eclesiastes 2, a Escritura diz assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. É maravilhoso. Comer, ai Jesus amado, aquele contrafilé, gordurinha escorrendo. Jesus, quem fala que é ruim aquilo lá? Picanha então, ai meu pai. A hora do almoço, o pastor fala essas coisas, não. Mas olha o que diz Eclesiastes, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste quem? De comer e beber? Não, deste Senhor, de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Longe de Deus, meu irmão, pode ter certeza, até a picanha mais suculenta vai virar aquele bife borrachudo. Porque sem Deus não há alegria para ninguém. No Salmo 16, diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Aonde que há delícias perpetuamente? Na destra de Deus, quando nós estamos sobre suas mãos. Eu sei que muitos crentes místicos, eles tendem a pensar que a presença de Deus é algo que você sente no culto. Eu vim para o culto no louvor, chorei. Deus estava no culto. Você não chorou, Deus não estava então? Mas a presença de Deus, segundo a Bíblia, está relacionada à obediência aos seus mandamentos. As outras coisas que a Bíblia usa é apenas como uma linguagem figurada. Mas a presença de Deus está na obediência aos seus mandamentos.
Eu sei que os falsos profetas eles vão prometer para mim e para você o caminho da felicidade sem passar pela estrada do arrependimento. Mas isso é impossível. É impossível alguém ser verdadeiramente feliz sem passar pela estrada do arrependimento. E segundo, e último princípio, para encerrar. Segunda consequência do pecado de hoje, pobreza. Literalmente pobreza. Versículo 11, você pode acompanhar comigo? Lamentações, capítulo 1, versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Puxa, não tinha nem o que comer o povo. Olha o estágio que chegou. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Ou seja, que eles tinham de bens preciosos, eles trocaram por comida para que pudessem ficar de pé. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Você consegue imaginar essa situação? Quão calamitosa era por conta do pecado. Tudo começou lá com o povo não obedecendo a Deus. E uma das consequências do pecado foi pobreza e miséria. Olha, eu já falei aqui diversas vezes. A Bíblia condena aqueles que almejam ser ricos. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,9. Aquele que deseja ser rico, peca. Peca. Mas a Bíblia não condena os ricos que prosperaram por conta do seu trabalho, por conta do seu suor. Isso não é errado. Eu sei que o governo nosso tenta dizer que prosperou muito, roubou. Não, às vezes as pessoas prosperam de forma honesta. Eu sei que hoje em dia é difícil. No nosso país, até mesmo por conta da burocratização que existe, um monte de imposto. A Bíblia condena aqueles que almejam a riqueza, mas aqueles que por meio do esforço, do trabalho, do acordar cedo e do dormir tarde, prospera, isso é bênção. Isso é bênção, não há problema nenhum com isso. Só tem uma coisa pior do que aqueles que amam o dinheiro, sabe o que é? É aqueles que amam a pobreza. Porque hoje em dia, principalmente na igreja, alguns endeusam o dinheiro. Ontem minha esposa via, não pode falar que é o Valdomiro, senão vai para a rádio, a pessoa vai saber, né? Ele estava aqui na igreja dele agora por um período, o dízimo vai ser 20%. Falei, diminuiu, né? O ano passado pediu 30% para o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico pensando, e se pedisse para os 12 apóstolos, hein? Íamos ter que dar tudo e ficar devendo 20% no mês que vem. Mas ele está lá, porque ele pegou um versículo totalmente fora de contexto, dizendo que quando alguém cometia um crime, ele tinha que restituir o quinto, que é 20%. Mas a Escritura é bem clara, assim como o irmão falou aqui no começo, dízimo, a própria palavra, 10ª parte. O que passa disso vem ser oferta. Agora, porque muitos endeusam o dinheiro, tem outros pastores que vão pro oposto. Eles endeusam a pobreza. Não, o que importa é você vir ao culto de chinelo havaiana em parceria com a Gerdau, com aquele preguinho. Isso é bênção. Meu irmão, não devemos amar a riqueza, muito menos a pobreza. Pode ter certeza, a pobreza é muito pior. Que eu falei, muitos são extremistas ao falar sobre dinheiro. E você pega num país tão miserável como o nosso, onde o povo, 5% tem dinheiro, o resto, a maioria é tudo pobre. Daí quando você começa a pegar alguns versículos fora de contexto, simplesmente para estimular a cobiça do povo, você vai fisgar muita gente, com certeza. Igual uma vez, eu vi o pastor dizendo assim, se você contribuir aqui com o seu voto, que o voto hoje em dia é sinônimo de dinheiro, né? Não é voto de sacrifício, de estar ali, de buscar Deus, de orar todo dia e de ler. Não, se você contribuir com o voto, não lembro, acho que era de 500, em 6 meses Deus vai restituir 3 vezes mais. Meu irmão, qual a aplicação que rende 3 vezes mais em 6 meses? Poupança é 0,5% ao mês. Então a moça foi lá, 500 na mão do pastor. Deu tempo, ela não foi restituída com seus 1.500. Sabe o que ela fez? Processou o pastor, a igreja. Vocês mentiram para mim. Eu fico pensando, qual que é pior dos dois? É o pastor salafrário sem vergonha que promete um negócio desse? Ou é a mulher? Que ela, na verdade, ela não deu para contribuir. Ela fez um investimento. Olha, eu vou dar aqui e vou receber ali. Esse é o problema. Nós vemos cultos onde pessoas que se dizem pastores colocam Camaro no culto. Já viu esse ou não? Camaro na igreja, meu irmão.
Você vai ter um desse aqui, ó, toca nele, o cara... E pior que tem um som, aquele escapamento, que, ai, tá até uma tremedeira. Parece um cachorro latindo. Para estimular a cobiça do povo. Num país miserável como o nosso, que a maioria anda a pé, de bicicleta ou de carro velho, você fala que você vai ter um Camaro, meu irmão, o cara dá até a mãe se precisar. A mãe, filho, tudo, dá tudo. Pobreza é uma desgraça, pode ter certeza. Por mais que algumas vezes Deus usou a pobreza para mostrar para o seu povo o caminho certo, mas não é porque Deus usou a pobreza para mostrar o caminho correto que a pobreza é algo bom. Da mesma forma a cruz. Deus usou a cruz para cumprir o seu propósito da morte do seu filho. Mas vai dizer que a morte na cruz é algo bom? É óbvio que não. Claro que não, a morte não é algo bom. Provérbios fala de forma negativa a respeito da pobreza, e em muitos casos associando pobreza, sabe com o quê? Pecado. A maioria das vezes, muitas vezes, Provérbios associa pobreza com pecado. Eu não estou dizendo que Deus me livre, não vai me entender errado. Que todo pobre é por deficiência de caráter. Claro que não. Não é. Mas que é verdade que existem muitos ricos que também não têm caráter nenhum, exemplo disso os políticos. Olha, se deficiência de caráter fosse sempre sinônimo de pobreza, os nossos políticos, o judiciário, aquele STF não serve para nada, seriam os homens mais honestos do mundo. E nós vemos que não são. Não são. Olha o que diz Provérbios 10, capítulo 4. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com a mão remissa é preguiçosa. O que trabalha com a mão remissa empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Mais uma vez, Provérbios dizendo, olha, muito da pobreza tem a ver com preguiça. Já ouviu aquele cara que você fala em inchada para ele, dá até tremedeira. A inchada, meu Deus. O cara não gosta. A mão dele é lisinho, tem um calo. Nada contra não ter calo na mão, né? Hoje eu tenho menos, porque eu não trabalho mais escrever. Eu não gosto desse trabalho. E é bem claro. O que trabalha com a mão remissa, o preguiçoso, vai empobrecer. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Depois, em Provérbios 13, versículo 18 diz: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Pobreza e afronta sobrevêm sobre aquele que rejeita a instrução. Sabe aquele que não quer aprender? É aquele jovem de hoje que acha que o simples fato de terminar o ensino médio, que ele termina como semi-analfabeto, vai resolver o problema da vida dele. Eu lembro que há uns bons anos atrás, o sonho das pessoas era: terminei o ensino médio, agora entrar no mercado de emprego. Hoje em dia, meu irmão, você terminou o ensino médio. Você acha que vai conseguir alguma coisa se você não se qualificar? Se você não procurar aprender? Eu estava esse dia cortando cabelo, e o rapaz dizendo para mim, formado em administração, acho que ficou 3 anos desempregado. Sabe o que ele fez? Abriu uma barbearia. Eu falei: eu estou aqui, cobaia, vamos aprender a cortar, faz mais barato. Essa é a vida. Aquele que rejeita a instrução vai ser pobre. Depois, Provérbios 23, 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. O beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vai vestir você de trapos. Sabe, né? Aquela pessoa que acorda 10 horas, 9h30. Daí pensa: eu vou procurar emprego. Não, está quase na hora do almoço. Vou almoçar. Daí acordou 10 horas, almoçou 11h30 e tira aquele cochilo até as 4 da tarde. Vou procurar emprego. Mas 4 horas já está começando a fechar o comércio. Você acha que uma pessoa dessa vai prosperar de que jeito, meu Deus do céu? Você acha que uma pessoa dessa vai avançar de que jeito? Nunca. Vai ser pobre, miserável a vida toda. Provérbios 6, 10. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Sabe aquela pessoa que, modo soneca do celular, acorda 7 horas, 7h10. Acordou 7h10, 7h20. 7h30, certeza. É isso que a Bíblia está dizendo: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão. Daí ele vai lá olhar o saldo dele: nossa, acabou já! Será que é porque está dormindo demais?
Será que não é porque você tem sido preguiçoso demais? Preguiçoso, meu irmão, nunca vai para frente de forma alguma. Como eu falei, nem todo que está vivendo na pobreza está associado ao pecado, claro que não. Mas todo homem em pecado, pode ter certeza, vai acabar na miséria. Ainda que você possa ver, pastor, mas eu estou vendo aqui o pessoal prosperar cada dia mais. Os que você vê prosperar, que são ímpios, são aqueles que às vezes largam até a família para trabalhar demais. É por isso que eles têm monte. É por isso que eles têm muito dinheiro. Porque vende até a mãe para poder trabalhar, para poder ter dinheiro. Mas o que é preguiçoso sempre vai viver na miséria. E convenhamos, se dinheiro fosse ruim, meu irmão, que alguns dizem, não, dinheiro é o demônio, não, você não podemos servir a Deus e essa riqueza. Isso é verdade. A riqueza não pode ser um Deus. Mas vamos falar que o dinheiro é algo ruim? Claro que não, isso é absurdo. Se o dinheiro fosse ruim, Jesus não nos ordenaria. Não foi sugestão, ele nos ordenou a repartir. Se dinheiro fosse ruim, você acha que realmente Jesus ia mandar de para reparte? É igual, imagina o seguinte, o fulano lá gostava de um cigarrinho do capeta, maconha, converte. Vai parar com aquilo. Só que ele está lá com meio quilo de maconha na casa dele ainda, que ele ia usar, mas converteu, não vai usar mais, né? O que a gente aconselha uma pessoa dessa? Irmão, isso aí não é mais para você, né? Queima, mas não na boca, né? Longe, aí é outro lugar. Ou a gente vai falar para a pessoa, não doa, né? Vale dinheiro, doa. Vai para quem fazer? Não vou dar esse exemplo, não. Mas se dinheiro fosse ruim, Deus não mandaria a gente repartir. Agora, por que Jesus manda a gente repartir? Porque dinheiro é algo tão bom usado de maneira correta, que nós devemos não apenas ser abençoados, mas ser instrumento para que outras vidas sejam abençoadas. Vou falar que não é gostoso. Você vai fazer uma comunhão lá na sua casa, você tem a possibilidade, um churrasco, um café, alguma coisa. Nossa, eu vou chamar fulano. Isso aí não é bom? É óbvio. Daí você desfruta e as outras pessoas também desfrutam. Agora, por dinheiro nós vemos pessoas matando um ao outro, isso é verdade. Por conta de herança. Mas por conta da falta de dinheiro, nós vemos muitas pessoas também morrendo. Muitas pessoas não podem frequentar um lugar de culto como esse, sabe por quê? Não tem dinheiro para vir de ônibus. Não tem dinheiro para comprar uma condução. Então não tem como falar que o dinheiro é algo ruim. O dinheiro em si é neutro, depende da forma como nós usamos. Por causa do dinheiro, para arrecadar muito, sabe o que muitos pastores fazem? Pregam mentiras. Você vai ficar rico! Pregam mentiras. Mas, também pela falta de dinheiro, muitos pastores deixam de pregar a verdade. Porque ele pensa, puxa, se eu pregar isso aqui, o fulano vai embora. E se ele for embora, você sabe que o dízimo dele vai embora junto, né? Ou você acha que alguém vai embora da igreja e deixa o dízimo? É ruim, hein? E às vezes ele fica lá, se eu pregar isso aqui, o que eu vou fazer? Não tem que pregar, e pronto, acabou. Eu duvido, é claro, né? Pensa comigo, devido à pobreza, quantos pais deixam de ver seus filhos? Às vezes que moram longe, ou filhos deixam de ver seus pais. Nós vemos pessoas que saem dos seus países por conta de pobreza. Exemplo disso, você vê o pessoal saindo de Cuba e indo para os Estados Unidos. Você já viu alguém fazer o caminho inverso? Um americano dizer, eu vou lá para Havana. Ai, meu sonho. País socialista. Não vê. Mas você vê pessoas que às vezes deixam suas famílias para tentar uma vida melhor em outro país. Meu Deus do céu. Gente até saindo da Venezuela para vir para o Brasil. É porque lá o negócio está feio demais. Você acha que aqui está ruim para nós? Imagina lá. Olha lá em Roraima, o tanto de venezuelano chegando. Por quê? A pobreza lá. Um irmão da nossa igreja foi à Venezuela e disse que lá tem filas quilométricas. Sabe para quê? Comprar papel higiênico e sabonete. Coisinhas básicas. E a esquerda diz que o socialismo é uma bênção. Por conta de pobreza, crianças morrem por não ter remédio. Teve alguns anos atrás, já estou encerrando, eu não sei se você lembra. Teve um cara, ele ganhou, eu não também me recordo de cabeça qual o prêmio que era. Eu lembro que ele tirou uma foto na África, onde tinha um urubu e uma criancinha toda desnutrida, quase morrendo. Esperando morrer. E o urubu só ali, só esperando morrer, eu pego. E então esse rapaz foi, fez essa foto e ganhou não sei quantos prêmios por conta dessa foto. Depois ficou deprimido, óbvio, né? Entrou em depressão. Será que se tivesse dinheiro, uma criancinha dessa ia morrer de fome? Será que tivesse pessoas que pudessem ajudar?
Quer chegar nesse estado miserável tão grande? Devido à pobreza, nós vemos, as pessoas não têm condição de comprar um livro de qualidade para ensinar algo bom para os seus filhos. E as pessoas querem dizer que a pobreza é algo bom? É óbvio que não. É algo horrível. Como alguém pode dizer que dinheiro não faz a diferença? E eu já vi pastores sérios dizendo, eu não estou preocupado com sua vida financeira, não. Mas calma aí, Jesus estava preocupado com a nossa. Jesus estava preocupado se a gente ia ter o que comer, o que vestir. Agora o pastor fala, não está nem aí. O que importa é a sua salvação. É claro, é o mais importante. Só que antes da salvação, o pastor, que é pastor de verdade, tem que fazer assim como João fazia. Olha o que o apóstolo João disse. Eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. A alma, graças a Deus, já é próspera. Mas eu vou orar constantemente para que você financeiramente também seja próspero. Agora, se Deus se compadece de nós, você acha que a gente não tem que se compadecer dos mais necessitados? Claro que tem. Jesus multiplicou pão. Para quê? Para dar de comida para o povo. Ou seja, se preocupou se ia ter ou se não ia ter. Agora, se ele cuidar, ele disse, olha, se eu cuido dos passarinhos, eu não vou cuidar de você? Ele mostrou que ele se preocupa até com as mínimas coisas. Se preocupa com a minha e com a sua vida financeira. Olha, então, o pastor que fala que não se preocupa com a vida financeira da igreja, ele está errado. Está errado, é óbvio que está errado. Vocês sabem? Eu não sou de forma alguma adepto à teologia da prosperidade. Aqueles que endeusam o dinheiro, claro que não. Mas eu também não tolero aqueles que combatem a riqueza fazendo apologia à pobreza. Dizendo que crente bom é aquele que vem com carro quase arrebentado. Isso é horrível, horrível. Temos que fazer assim como João. Eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Nós vemos biblicamente que aquelas pessoas que prosperaram, a maioria das vezes elas não tinham como alvo enriquecer. Sabe qual era o grande objetivo delas? Ser fiel. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou trabalhar num lugar onde ninguém me vê? Não tem problema, mas eu vou trabalhar sendo fiel. E por conta da fidelidade, então Deus prosperava essas pessoas. É assim que acontece na minha e na sua vida também. Não temos que ter como alvo. O dia que eu tiver 100 mil na conta. 100 mil acho que é muito, né? Uns aqui tiver 1000 já está dando pulo de alegria. Mas o dia que a minha conta tem uma dezena de milhar, aleluia. Não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser fiel a Deus. E saber que essas coisas serão apenas consequência. Olavo de Carvalho, um filósofo, ele diz assim, a língua, a religião e a alta cultura são a base de uma sociedade. A economia e as instituições são apenas o suporte. Ou seja, a língua, a religião e a alta cultura são a base. A economia vem depois. O que ele está dizendo é o seguinte. Ele tem um livro, eu inclusive indico para os irmãos. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Maravilhoso. E então o que ele está dizendo é o seguinte, nenhum país prosperou, nenhum país avançou financeiramente para depois cuidar da parte cultural, da parte de caráter. Não. Porque o dinheiro, na verdade, ele destrói as pessoas. Os países que são capitalistas, assim como nós queremos que o nosso seja, porque esse é o correto, ele, na verdade, ele está combatendo ali aqueles que endeusam o capitalismo. Ele está dizendo, olha, uma nação melhor resulta de uma nação que tem caráter, de uma nação correta. E uma nação que faz as coisas de forma correta, automaticamente ela vai ser mais rica. Ou seja, virtude primeiro, prosperidade depois. O inverso jamais vai dar certo. Pode aqui prosperar todo mundo, não vai dar certo. A prosperidade não traz virtude, mas a virtude sempre vai trazer prosperidade. E Provérbios 23, verso 4 diz assim, não te fatigues para seres rico. Ou seja, não gasta todo o seu tempo buscando ser rico, não. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Olha que interessante. Não gaste todo o seu tempo atrás do dinheiro. Por quê? Isso aqui vai ficar aqui, meu Deus do céu. É claro, né? Eu não estou dizendo isso aí para você ser um Zé Ninguém, um vagal e não querer trabalhar. Óbvio que não. Mas devemos nos fatigar para sermos fiéis a Deus, para que a prosperidade seja apenas uma consequência. Seja alguém de caráter. Faça isso.
lá na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos, com seu marido, aonde você estiver, busque ser alguém de caráter, busque ser um servo de Deus melhor, busque ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa, um marido melhor. E se você procurar essa virtude, o que a Bíblia diz é que a prosperidade e a bênção de Deus vão nos acompanhar. Mas é claro, trabalhe duro também. Temos que fazer isso. E no final aqui, no versículo 9, diz assim: a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Não pensava no seu fim. Qual foi a desgraça do povo de Israel? Eles não pensaram no amanhã. Ô Paulo, acende a luz aqui, por favor, meu irmão. Eles não pensavam no amanhã. Desgraça aconteceu porque eles pensavam apenas aqui. Olha, temos que ser alguém aqui. A pergunta diz que vem muita desgraça sobre as pessoas. Elas se esquecem que nós não somos desse mundo. Por mais que nós vivemos aqui. Lembra que Jesus disse? Não somos desse mundo. Elas se esquecem que um dia todos nós aqui, sem exceção, um por um, diz a Bíblia, nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo para receber, segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. Só que as pessoas esquecem. Elas querem apenas ser felizes aqui, nesse mundo. Se esquecem que há algo muito superior. E se isso é verdade, que um dia nós estaremos diante de Deus, tome cuidado como você tem vivido aqui. Tome cuidado com as prioridades que você tem colocado aqui. Tome cuidado como você tem sido um filho aqui. Como você tem sido um marido, uma esposa. Tome cuidado como você tem sido um crente aqui. Porque se é verdade, nós cremos que Paulo diz que todos nós iremos comparecer diante de Deus. Tome cuidado. Hoje nós estamos em pleno vigor, mas nós vamos envelhecer. Vamos morrer. E um dia prestaremos conta ao nosso Deus de tudo que nós fizemos. Depois no versículo 20 ele diz: eu me rebelei. Consegue ver ele dizendo assim: não, eu fiz errado. Eu desobedeci. O povo muitas vezes está no pecado, mas não consegue perceber. E por conta disso, que nós vemos tristeza e desgraça sempre. Depois, no versículo 12, para encerrar, diz assim: não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Vocês não ficam comovidos não com essa desgraça toda aí? Esse é o problema das pessoas. Elas não reconhecem o seu pecado, às vezes estão na desgraça, estão na pobreza, não se comovem com isso, acham que isso é normal. Na verdade, muitos se comovem só diante da tragédia, e olha lá, né? Na hora da tragédia, ele lembra de Deus. Ou quando o médico chega e diz: olha, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer. Ah, daí fica comovido. Mas também porque a maioria das pessoas não pensam no amanhã, não pensam no seu fim. E por conta disso, o seu estilo de vida hoje é podre. Porque ela não pensa que um dia ela vai estar diante de Deus, vai prestar conta de tudo que ela fez. Mas é interessante que aqui Jeremias, ele não coloca a culpa em Deus. Ele sabe que Deus é bom. E mesmo ele, sendo um dos únicos que buscava fazer o que é correto, ele diz: nós temos pecado. Nós temos feito aquilo que é errado. Ele não diz: ah, Senhor, mas Babilônia é um povo duro demais. O povo aqui da igreja é duro demais. Não, ele diz: não, nós temos feito errado. Esse é o diagnóstico, pecado. E o remédio só tem um: arrependimento. E se nós tivermos esse coração, a certeza é que a bênção de Deus também sobrevirá sobre a mim e sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, então, por favor?